A paz do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui hoje para a glória de Deus, para terminar aqui, né? Aleluia, o livro de Sofonias, né? Escondido por Deus, oh glória. Irmãos, quando nós estamos escondidos na mão do Senhor, irmãos, Ele cuida de nós, Ele zela, Ele guarda, Ele ajuda, Ele abençoa. Aquilo que parece na nossa frente que é impossível de ser realizado, mas você está escondido na mão de Deus, ninguém pode te atingir, aleluia. O Senhor abre as portas e te dá vitória, em nome de Jesus, aleluia. Sofonias capítulo 3, 20 versículos, e no próximo vídeo vamos estar já entrando no livro de Ageu. Oh, que maravilha, aleluia. O capítulo 3, irmãos, ele tem um título que fala assim, ó, reprovação e exortação para com Jerusalém. Meu Deus. Versículo 1, ai da rebelde e contaminada cidade opressora. 2, não obedeceu à sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, e nem se aproximou do seu Deus. Irmãos, isso está falando do povo do Senhor. Não obedeceu, não ouviu. Irmãos, há pessoas nos dias de hoje que querem ficar, que querem estar, que querem viver de acordo com o que elas acham. Por isso que lá em Romanos, aleluia, nós vemos lá, Deus é santo, irmãos, aleluia. No versículo 15, no capítulo 15, 16, quando tem um versículo lá que fala assim, irmãos, que o Deus deles é o seu ventre, é o seu desejo, a sua vontade. Irmão, não é mais a minha vontade, é a sua, é a vontade do Senhor agora. Não é mais o meu querer, mas é o querer do Senhor. Somos servos dele, somos dele. Quando você aceita Cristo como Salvador, é a vontade de Deus, irmãos. É a vontade dele que tem que prevalecer na nossa vida. Quando você, irmãos, quando nós entramos aqui por esse caminho de querer fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo, eu estou sendo desobediente. Assim estava o povo de Deus aqui, irmãos, no versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Sofonias. Não querer dar ouvidos, não querer se submeter à ordem. Irmãos, tem pessoas que estão congregando hoje em igrejas cristãs que não sujeitam ao líder, à esposa do líder, ao casal que está na frente ali, à liderança. Irmão, Deus não abençoa a vida da pessoa, porque há uma desobediência. Deus não trabalha nos desobedientes, Deus trabalha na obediência. O milagre acontece com a obediência gera o milagre, aleluia. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que quiseres vos será feito, é na obediência, aleluia. Versículo 3, os seus príncipes são os leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Viu, irmãos? A condição da liderança que estava dentro da cidade, os que eram para ser juízes, justos, corretos, porque Deus é justo, Deus é reto no que Ele faz, Deus não erra. Deus, ele é perfeito, apesar que muitos aí falam e dizem que ensinam que Deus errou. Deus não errou, irmão. Deus é santo, Deus ele não erra, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele está no controle. Ele sabe, irmãos, que durante o dia nós erramos, mas Ele não deixa de nos abençoar por misericórdia, mas Ele fala, se converta, deixa o mau caminho, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Essa é a palavra dele, é a ordem dele. Não volta vazia. Nós estamos debaixo da palavra do Senhor, que é profética, que é verdadeira. Aleluia. Vemos aqui, ó, os seus príncipes são leões rugindo no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde. Irmãos, não estão na direção do Senhor, irmãos. O lobo, o leão, ele só quer ver o alimento dele na hora. Não, irmãos, não é dessa forma, não é dessa maneira não, que não deixa os ossos para amanhã. Irmãos, devoram, tiram, irmãos, entram pelo caminho errado, ó, do suborno, irmãos, da avareza, ó, irmãos, de passar pessoas para trás. Quantas nos outros livros anteriores, irmãos, que gravamos aqui, balança injusta, irmãos, Deus não está nisso, balanças enganosas. E aqui os juízes, aqui diz a palavra aqui, ó, meu Deus do céu, aleluia. Os príncipes entrando por esse caminho, irmãos. Aqui o pior ainda que vem, irmãos, a liderança, que era para ser uma liderança
de Deus ali para mudar esse quadro. Os profetas levianos se vendem, se trocam, aceitam propina. Por quê? Para falar mentira, para falar aquilo que o povo quer. Deus não está nisso, irmãos. Aqui fala, ó, sacerdotes que eram para ensinar a verdade, pregar a verdade. Isso nessa época, irmão, nesse contexto, partia dos levitas, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Eles tinham que ensinar a lei do Senhor. Estavam pelo caminho errado, profanando o santuário e fazendo violência contra a lei, contra a palavra, o mandamento. Irmãos, misericórdia. Versículo, aleluia, 5. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Cada manhã traz seu juízo à luz e nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. O Senhor é justo, irmãos. Aqui diz a palavra, ele traz o juízo à luz, claro. Deus é luz, irmãos, e nós temos que ser a luz do mundo. Nunca falta, mas o perverso não conhece. Mas o perverso não conhece a vergonha. Irmãos, o perverso é o homem mau, o homem que se entregou à vaidade, à avareza, à depravação, à imoralidade, o erro, a falha, não quer estar na luz do Senhor, quer estar na vergonha. Irmãos, o mundo hoje está assim, o mundo jaz no maligno, irmãos. Como fala Isaías, o mundo está cambaleando igual um ébrio. Versículo aqui, ó, de número 6. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Irmãos, Deus vai fazer assim com a nação mal. Deus vai fazer assim com a nação, com o povo que não quer obedecer a Ele, vai exterminar. Hoje Ele está como um advogado dando oportunidade para se arrepender, para se voltar a Ele, para se entregar a Ele. Mas as pessoas não querem ficar no erro, irmãos. Hoje Ele está como um advogado, mas um dia Ele vai estar como juiz para julgar. Meu Deus. Versículo 7 aqui, ó. Eu dizia, certamente me temerás, aceitarás correção, assim sua morada não será destruída, conforme tudo aquilo porque o castiguei, mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Irmãos, ouviram a mensagem, ouviram o aviso, como trombeta, falamos aqui em outros vídeos, irmãos, é assim a palavra, é o evangelho de Deus hoje, mostra a luz, mostra o caminho errado, mostra que a pessoa tem que se arrepender, deixar o mau caminho, se voltar para o Senhor, mas não querem viver no erro, querem viver na prática do pecado, querem andar, irmãos, na concupiscência do pecado, que é o desejo desenfreado. Irmãos, aqui diz, ó, se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Assim é a escolha do mundo hoje, das pessoas hoje. Muitos estão dentro dos tempos, estão escolhendo ir por esse caminho, irmãos, mas já estão sendo orientados, mas não querem. Versículo 8, portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, para o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos. Por sorte, eles derramaram a minha indignação, todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo meu fogo. Falamos isso no capítulo anterior. Pedro lá fala, segundo a Pedro, que o mundo vai ser abrasado com fogo. Irmãos, isso é palavra de Deus, irmãos. Isso vai acontecer, isso é sério. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz a palavra, Jesus. Versículo 9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. Deus vai dar uma linguagem. Qual é essa linguagem, irmãos? De fé, de santidade, de obediência a Ele, voltar-se para Ele, voltar-se para o Senhor. Irmãos, as pessoas têm que voltar-se para o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, chegar até vós o reino dos céus, arrependei-vos. Assim foi a primeira pregação da palavra, através de João Batista, depois Jesus, Pedro, no dia de Pentecostes. Assim que é a pregação do Evangelho hoje, irmãos, aleluia. Versículo 10. Além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharão de nenhuma das suas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás do meu monte santo. Irmãos, vai haver um dia que as nações vão entender a palavra, vão se converter ao Senhor, vão voltar-se para o Senhor. Irmãos, Deus vai tirar o soberbo, ou aquele descompromissado, o homem mau, o ímpio.
O homem prevaricador, devasso, vai tirar, irmãos. Os irmãos vê lá Mateus 25, os justos vão ficar à direita e os bodes à esquerda. Vai ter uma separação, irmãos. O trigo e o joio tem que crescer, mas um dia vai ser separado. Esse dia vai chegar, irmãos. Mas hoje a palavra vem como cura, como libertação, salvação para a sua vida. Deixe o Senhor mudar a sua história. Deixe o Senhor mudar a sua vida, aleluia. Versículos 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira na sua boca, não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Irmãos, são os escolhidos que Jesus fala. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje se esforce para você ser um escolhido, irmãos. O reino dos céus é ganhar da força. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Na vossa perseverança ganhará a sua alma. Assim diz a palavra. Versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. 15. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo, o Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, tu não mais verás mais mal algum. Irmãos, a promessa de Deus é vitória, irmãos. A promessa de Deus é mudar o quadro. Pessoas falam assim, mas gente fala só em luta. Não é isso não, irmãos. Pedro, quando perguntou para Jesus, Senhor, o que nós vamos ganhar por ter deixado tudo por causa do Senhor? Jesus falou assim, não só casas, na vida futura, mas na presente, 100 vezes mais, mas junto com as tribulações. Irmãos, Deus, ele tem vitória para nos dar. Deus, ele tem vitória para a gente passar na hora que a gente é corrigido por ele. Ele tem vitória para nos dar, mas junto com as vitórias, irmãos, junto com as bênçãos, junto com o que nós precisamos nessa terra, e Deus sabe que nós precisamos, vem as aflições por causa do evangelho da palavra, irmãos. Mateus 5, 10, 11, 12 fala isso. João 16, 33 e outras passagens. Vida com abundância, sim, mas junto com provas e lutas, irmãos. Isso é a vida do cristão. Não tem como fugir. Mas aqui, se nós vemos no versículo 14 e 15, Deus vai tirar o homem mau. Você vai ter vitória da parte dele em nome de Jesus. Aleluia. 16. Naquele dia dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraquece as tuas mãos. 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmão, naquele dia, aleluia, irmão, vai chegar um dia que não vai haver mais choro, vai haver um dia que vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Irmão, a igreja vai ser arrebatada, vai ter um dia que o povo de Israel vai entender a palavra, e os que estiverem com eles, irmãos, vão estar no reino milenar de Cristo. Vai acontecer, irmãos, aleluia, vai acontecer. Só que a Bíblia fala para nós em João 17,3 que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus Salvador. Irmãos, a vida eterna não começa lá nos céus, a vida eterna não começa naquele tempo, começa hoje, quando você aceita Cristo como Salvador, e você que está vendo o vídeo, se volta para Ele, você começa a viver. A salvação é hoje, a vida eterna é hoje. Evangelho de João 17,3, leia lá, aleluia. 18, os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei, esses que são de ti, e para as quais o opróbrio deles era um peso. Eis que naquele tempo procederei com todos os que te afligem, salvarei o que cocheia, recolherei o que foi expulso do meio deles, farei um louvor em o nome de toda a terra, e que foram envergonhados. Irmãos, aqui está dizendo das pessoas que, talvez para o mundo, irmãos, talvez para religiosos, não são nada, não valem nada. Deus está prometendo aqui, irmãos, que vai fazer, vai reunir os entristecidos. Quantos estão sendo entristecidos hoje, irmãos, porque creem no Senhor, na palavra, estão sendo perseguidos, caluniados? Deus vai alegrar, irmãos. Aqui está o versículo 18, fala assim, ó: reunião solene congregarei, aleluia, para os quais o opróbrio deles era um peso. Irmãos, o jugo do Senhor é leve, o fardo do Senhor é suave, diz a palavra, irmãos. Primeira epístola de João fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Aqui o 19 fala: naquele tempo procederei contra todos que te afligem. Estão te afligindo hoje a mim? Deus vai proceder contra eles. Salvarei o que cocheia. Aquele que estava duvidoso, irmãos, vai crer e vai ser salvo, oh glória. Recolherei o que foi expulso deles, farei um louvor no nome de toda a terra, em que foram envergonhados. Fomos envergonhados, irmãos?
alguém tirou, fez pouco caso de nós por causa da palavra, Deus vai dar dupla honra. Versículo 20, vamos encerrar aqui Sofonias capítulo 3. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Ah, irmãos, a promessa é para hoje, é para um futuro, mas começa agora a salvação. Aceite a Cristo, viva hoje pela fé. Não andemos por fé, não por vista. A salvação começa hoje, desde quando você se volta e aceita Cristo como Salvador. Amém? Sofonias capítulo 3 encerrado. Irmãos, vamos sempre falar isso aqui. Compartilhe esse link, irmãos. Convide pessoas para se inscrever no canal, evangelize nos seus contatos. Irmãos, a palavra é de Deus. Não estamos citando o nome aqui do nosso ministério, de igreja, de ninguém, mas o nome, sobre todo o nome que é de Cristo. Ele que é o nome que tem que ser zelado, honrado, que nós diminuamos, ele cresça. Nos ajude a fazer essa obra, irmãos. Não esqueça de deixar o joinha, se você quiser deixar um comentário, amém. Mas mande esse link, nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos. Juntos somos mais fortes. A paz do Senhor Jesus.